A verdade é que há muito pouco material quando o assunto é roteirizar uma aula. Até existem cursos que tratam de como filmar, como controlar a luz, como captar um bom áudio e até como editar um bom vídeo. Mas quando o assunto é fazer um roteiro de uma boa aula, existe um silêncio assustador na internet. Isso acontece simplesmente porque não se tratava de uma realidade do professor. E infelizmente o magistério é uma das últimas linhas de resistência às tecnologias. Tudo isso alimentado pelo medo de substituição do professor por máquinas, do sucateamento da educação, da exclusão daqueles que não têm recurso ou até mesmo do despreparo do professor em atuar nesse novo cenário. Mas eis que veio a pandemia de Covid-19, a suspensão das aulas, e o que era uma coisa que poderia ser adiada ad eternum virou uma necessidade para ontem. Meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor doutor em língua portuguesa e gestor de ensino e tecnologias. E nós vamos conversar exatamente sobre esse assunto hoje, depois da vinheta. O fato é que existe uma demanda, produzir mídias educacionais, e que precisa ser atendida, mas ainda falta orientação aos professores dispostos a assumir essa nova realidade. E o primeiro desafio que a gente tem pela frente é fazer um roteiro, um bom roteiro. O roteiro é um mapa de o que falar e como falar, que nós elaboramos para direcionar a apresentação de um vídeo, seja ele de forma escrita para ser lido ou através de tópicos para comentários informais. Sempre tem que existir um roteiro para que a gente não se perca no que a gente está falando. Toda videoaula ou audioaula tem que ter um roteiro bem estruturado que organiza o conteúdo de uma forma sistêmica, sequencial e relevante, e que facilite a edição da mídia, permitindo um gerenciamento de tempo o mais otimizado possível. Devemos entender por organização sistêmica de conteúdo a percepção que o professor deve ter que os conteúdos precisam se conectar em um sistema de informação. Assim como nos shows de stand-up, é necessário e até interessante que o professor insira callbacks, que são aquelas chamadas de conteúdo dos conteúdos anteriores, mostrando para o aluno que a relevância do que você está falando e a conexão com o que tinha antes. Por exemplo, você está falando com o aluno sobre coerência textual. Aí eu digo, o conceito de palavra e ideia-chave é o que permite que vocês entendam como se dá o processo de expansão por associação, identidade ou oposição de uma forma coerente no texto. Nesse momento, o aluno tem a sensação do faz sentido. Agora eu entendi! Agora eu saquei! E se ele passou despercebido pelo conceito de palavra e ideia-chave, ele vai sentir uma necessidade de voltar lá do conceito para poder entender o que está fluindo na informação. Por organização sequencial, podemos considerar uma relação gradativa de conteúdo, do mais genérico para o mais específico. Quando o aluno entende a generalidade, automaticamente fica mais fácil fazer o processo de especificação. É muito fácil explicar o conceito de bairro se o aluno entende o que é cidade, o de cidade se ele entende o que é região, estado, o de estado se ele entende o que é país, e vai por aí. Explicar do específico para o genérico é sempre muito mais complicado. O que é cidade, por exemplo? É um agrupamento urbano de um estado, mas o que é estado? Entendeu? Se ele já sabe o que é estado, esse problema está resolvido. A organização de conteúdo relevante se refere a gente saber a importância de cortar o que é realmente relevante, o que é importante, e selecionar esse conteúdo para que o aluno saiba, para que o aluno tenha acesso. Eu sei que como professores a gente tende a achar que nunca é o suficiente, que a nossa disciplina deveria ter mais horas, que o conteúdo para ser completo deveria ser maior. Isso é um problema. Um bom exemplo disso é aquela situação em quando os professores discutem carga horária e todos têm a certeza de que sua matéria é extremamente importante para a formação do aluno e que deve ser priorizada. Nesse momento, o bom senso sai pela janela mesmo. Quando separamos um conteúdo para uma aula, segue o mesmo padrão. A gente quer falar tudo o que acha importante e acaba esquecendo de que o que é importante não é necessariamente a nossa medida, é o que está lá no perfil do egresso. Por isso, no caso das videoaulas, trabalhe com o conceito de extremamente importante e crie um texto em que você deixe fios soltos para que os alunos completem, caso considerem interessante ou que você faça vídeos menores com aqueles tópicos que não foram tratados ali. Em caso de videoaula, é melhor você trabalhar 3 vídeos de 10 minutos do que um de 30. Nesse tempo você colocar o que realmente importa. Não se esqueça, videoaula não é a mesma coisa que aula. Audioaula não é a mesma coisa que aula. São gêneros textuais bem distintos e com peculiaridades que têm que ser respeitadas. E a primeira delas
deve ser o tempo e a relevância do conteúdo. Todo bom roteiro pede uma sequência que seja clara e objetiva. Para sistematizarmos melhor, vamos entender que um roteiro eficiente possui apresentação, headline, que é tipo um cabeçalho chamativo porque você vai falar, conteúdo, que é o que você se propôs a falar, recapitulação ou tipo um resumão do que você falou, e encerramento, que é quando você fecha com uma chamada para interação com o seu material. Vamos então comentar cada um deles rapidinho, sem nos alongar muito. Apresentação. Pensa que esse é um material que você está levando para o seu aluno, mas uma vez que você colocou na internet, o seu aluno passa a ser um universo muito maior de pessoas. Nesse caso, se apresentar é o básico. Como em toda relação, quando a gente conhece uma pessoa, a gente se apresenta quem nós somos, o que nós fazemos. Na internet, o número de pessoas que não te conhecem é muito maior. De uma forma ou de outra, uma apresentação é sempre interessante e tem que ser feita a partir de olá, eu sou o professor fulano de tal, do colégio, trago para vocês. Ou só coloque esses dados em uma legenda no vídeo mesmo, para a pessoa poder identificar quem você é. Mas o mais importante não deixa de se apresentar. Isso te posiciona no seu lugar de fala e mostra para quem está te assistindo o que te habilita a estar falando sobre aquele tema. Funciona como tipo um argumento de autoridade. Sabe aquelas propagandas que o cara colocava um dentista para falar de escova de dente? É mais ou menos isso. Esse é o termo em inglês para título, mas na verdade ele pode ser entendido como uma chamada para o tema. Trata-se do momento em que com poucas palavras você vai dizer para que você veio, para que você está ali. Por exemplo, hoje abordaremos a questão do problema X e por isso consideraremos os aspectos Y e Z. Vamos lá? Aqui é o pulo do gato, pois é onde você entrega o que você prometeu na etapa anterior. Então você tem que ser fiel ao que você prometeu e voltamos àquela questão. Faz um recorte da sua abordagem temática. Quanto mais focado for o seu tema, maior é a retenção, maior é a atenção do aluno e menor é a taxa de dispersão desse aluno. Retome o conteúdo de forma resumida do que foi falado, apresentando conclusões, respostas que você já apresentou no início. Nesse momento, você deve ser sucinto, direto, e ele só serve para você fechar o papo. Não exemplifique nada, não insira nada de novo, só diga, bom gente, o que falamos nessa aula foi X, Y e Z, por exemplo, e aí encerra o conteúdo. Não insere nada de novo nesse momento. Por fim, o encerramento. A finalização de um roteiro de vídeo. Nessa parte, assim como na apresentação, nós devemos ser breves, agradecendo e nos colocando à disposição para tirar dúvidas. Entretanto, há uma consideração a ser feita. É importante envolver o aluno no processo, assim como nos vídeos de youtubers, eles usam um recurso chamado CTA, que é Call to Action, uma chamada para ação. E ele deve ser claramente definido o que você quer que o aluno faça. E sem excessos de ordem, sem excessos de pedido que acabam confundindo o usuário. No caso de uma videoaula, deixe o seu comentário sobre isso ou sobre aquilo e compartilhe se você gostou e acha que um colega pode ter a mesma dúvida. Por exemplo, é o típico call to action que você vai usar numa videoaula. Na videoaula, você quer saber se o aluno tem dúvidas, se tem algo a acrescentar, se sugere que compartilhe algo ou que ajude um colega compartilhando com ele, enfim, é mais ou menos isso. É um compartilhamento de conhecimento. É isso. Aqui nós vimos que o roteiro para uma mídia, para um vídeo, para um áudio, ele requer planejamento. E que os roteiros se dividem em apresentação, headline, conteúdo, recapitulação e encerramento. Essas etapas têm que ser interligadas com um tempo otimizado, já que uma mídia de vídeo ou áudio, ela nunca vai ser a mesma coisa que uma aula presencial. Se você já entendeu isso, então nós temos uma grande possibilidade de sucesso no material que você produzir. No próximo vídeo vamos tratar dos tipos de roteiros de mídias para a educação. E não se esqueça, se você gostou do vídeo e te ajudou de alguma forma, dá um like e assina o canal. Compartilhe esse vídeo com seus colegas que também têm dúvida e têm interesse nesse assunto. Um abraço e até mais.